Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST 2022, questão de física número 50. Ele fala para nós o seguinte: um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, ele está aqui, o volume de café é 60 ml e a temperatura inicial desse café é 80 graus Celsius. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 deve ser misturado ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius? Então, repara que eu quero saber qual o volume de leite. Sabendo que esse leite está a 5 graus Celsius, eu vou misturar as duas coisas e eu quero saber qual é o volume para que a temperatura da mistura dos dois seja 65 graus Celsius. Considere o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. Então, o calor específico do café é igual ao calor específico do leite, que é igual a C, e é quase verdade isso, porque é basicamente água. E a densidade do café é aproximadamente igual à densidade do leite, que é igual a D, que a maior parte é água, então realmente as densidades são muito próximas, beleza? Bom, aqui, pessoal, ele faltou, né, falar simplesmente assim: considere que a troca de calor ocorreu apenas entre o café e o leite. Não houve troca de calor com a xícara e nem com o ambiente, tá? Mas é uma questão clássica, ninguém vai reclamar disso aí não. Bora lá ver como que a gente faz isso. Na verdade, pessoal, é uma questão de troca de calor, tá? Onde nós vamos ter o quê? Nós temos o leite numa temperatura mais baixa, que vai receber calor que vem do café. E ele vai receber calor até a temperatura chegar a 65. Por quê? Porque quando o café vai cedendo calor, a temperatura dele vai baixando. Então, um está lá em cima, o outro está lá embaixo. Um vai subindo, o outro vai descendo temperatura até chegar ao que a gente chama de equilíbrio térmico, tá? E o equilíbrio térmico foi na temperatura de 65. Repara que se só existe troca de calor entre eles, se um recebeu 10 calorias, é porque o outro perdeu 10. Se um receber 20, é porque o outro perdeu 20, tá? E aí a gente tem que lembrar que calor é uma grandeza escalar. Quando recebe é positivo, quando perde é negativo. Por que eu estou falando isso? Porque todo exercício de troca de calor, a base do exercício é exatamente isso aqui. Todo calor cedido pelo café, cedido é negativo, será recebido pelo leite, tá? Mas o valor é o mesmo. Então eu posso escrever que a quantidade de calor cedida pelo café mais a quantidade de calor cedida pelo leite é igual a zero. Aí tem aluno que fala assim: professor, mas como é que pode somar e dar zero? Uai, se eu somar menos 20 com mais 20, vai dar zero. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Eu não sei qual foi essa quantidade de calor, mas eu sei que o valor de uma é igual ao valor da outra, sendo que uma é negativa, aquele que cede é negativo, e aquele que recebe é positivo. Por isso que eu posso escrever Q do café mais Q do leite igual a zero. Nesse caso, não houve mudança de fase, então é só quantidade de calor sensível, M vezes calor específico vezes delta θ. M da massa da substância, calor específico da substância e variação de temperatura da substância em questão. Tá? Então, eu vou escrever essa equação para o leite e para o café. Para o café vai ficar M do café, C do café, delta θ do café. M do leite, C do leite, vezes delta θ do leite. Repara, pessoal, que o exercício não deu a massa, ele deu o volume, né? A massa é igual ao volume. Não, peraí, não estraga as coisas assim não, que complica. Massa é uma grandeza, volume é outra. Só que eu posso pensar no seguinte, densidade é igual a massa sobre volume, e eu posso falar, então, que eu posso pegar esse volume e passar multiplicando para lá. Vai ficar massa igual a D vezes V. Então, eu posso trocar isso aqui, massa do café, densidade e volume do café. Massa do leite, densidade e volume do leite. Lembrando que ele disse que os calores específicos
são iguais e as densidades são iguais. Então, ó, densidade vezes o volume de café no lugar da massa de café. Densidade vezes volume de leite, tá? No lugar da massa de leite, tá? Repare então, pessoal, que como isso aqui está igualado a zero, eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir todos os elementos de uma equação, posso dividir pelo mesmo valor. Então, venho aqui, divido tudo por D, zero dividido por D vai dar zero. Naquilo que eu divido por D aqui, ó, o D corta, naquilo que eu divido por D aqui, o D corta, zero dividido por D vai dar zero, né? Então, repara, o D vai embora. A mesma coisa eu falo com C. Divido por C, divido por C e divido por C. 0 sobre C é 0. C sobre C é 1, C sobre C é 1. O C vai embora. Repara aqui, 65 menos 80, que é um ponto que as pessoas têm mania de errar, porque sempre é a temperatura final menos a inicial. Tem que dar aquele cara que cedeu o calor, a quantidade de calor dele aqui, ó, tem que dar negativa. Se não der negativo, está errado. Ele cedeu o calor, tem que dar negativo. Tá? Então, os alunos são danados para esquecer isso aqui, ó, trocar, botar 80 menos 65, e aí acaba dando uma resposta, dá uma resposta com o valor certo, mas com o sinal errado. Tá? E nesse caso, tem lugares que dá mesmo errado. Então, vou multiplicar 60 por menos 15, tá? E vou passar para o outro lado, porque negativo vai dar menos 900, passo para o outro lado, mais 900. Faço essa divisão, 900 por 60, e vou achar o volume do leite. Volume de leite, 15 ml, alternativa letra C, alternativa correta. É lógico, pessoal, é óbvio, tá? Tem pessoas que falam assim, ah, isso aqui já vai acontecer mesmo, já pega aqui no lugar da massa, bota o volume, no lugar da massa, bota o volume. Tá, isso deu certo porque as densidades aqui são iguais. Se fossem substâncias de densidades diferentes, não daria igual, entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza, gente? Valeu, bons estudos aí para vocês. Até a próxima questão. Tchau, tchau.